Mano, você já percebeu que hoje em dia os celulares estão ficando mais e mais iguais um ao outro? Cara, estão ficando cada vez mais chatos porque nada muda? Você tem percebido essas coisas recentemente? Você vai numa loja, por exemplo, na Casas Bahia, sabe aquelas lojas que junto com móveis também vendem a outros celulares, né? Aí tem aquelas estantes ali na frente. Você vai numa loja dessa, a loja mostra os celulares todinhos ali, todos eles virados com a tela, né, pra você, né? Nem com a traseira, é com a tela. Você vai na loja, aí você vê um monte de celular, tudo igual. Pode ter dizendo lá que é de tal marca. Meu irmão, é tudo igual. Tá sendo a mesma coisa hoje em dia. E cara, como tem sido chato. Sério, como tem sido chato escolher celular. Se você tá nesse problema, meu irmão, vem comigo que eu vou tentar, mano, buscar uma, sei lá, velho, tentar aí dar uma ideia até pra você, ver se você também consegue comprar uma coisa boa, né? Porque eu também tô atrás disso, eu tô tentando atrás de alguma coisa diferente. Ai, mas, bom, você que assistiu o vídeo anterior, lembra da regrinha que a gente disse? Né? Ó, esse vídeo é um outro vídeo daquele estilo, tá ligado? E hoje tem intro, então você sabe qual é a regrinha, né? Você não assistiu o vídeo anterior, assista, porque eu explico coisas legais do canal e tal. E por que você não assistiu mesmo, hein? Que você não assistiu mesmo? Você tá no meu canal inscrito e não assistiu o outro vídeo? Ah, me poupe, mano. Mas você já sabe como é que é, né? Eu vou ter que lembrar você, é sério, cara, é chato, ó. Não você que é chato, eu tô falando, é chato. Mas vamos lá, vou lembrar. Quando eu contar até 3, você tem que dar 2 palminhas, tá? Ok? Eu vou contar, tá, mano? Eu vou contar. Pode contar? Posso contar? Ok, vou contar, viu? 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tá brincando, tô brincando. 1, 2, 3... Orelhas antenadas, sejam muito bem-vindos a este vídeo. JM é meu nome. E, bom, cara, você tem percebido que hoje em dia você vai numa loja de celulares atrás de celular e você não consegue ver diferença em nenhum? Porque assim, você sabe que tem diferenças. Obviamente que eu não dá pra negar que em cada celular tem uma diferença, porém em relação a processador, em relação à memória RAM, mas tudo isso você não está vendo, né? Você não vê uma memória RAM do celular, você não vê. Quando você vai comprar celular, você não vê, tipo, tá aqui o processador dele, é o Snapdragon tal. Você não vê isso, tanto que tem até vendedor que te enrola dizendo que o processador é só bom, sabe? Mas fuja, tá? Fuja desses caras que falam que o processador é octa-core e o processador é bom e não sei o que, não trava, tome cuidado, tá? Aliás, se você não sabe, para comprar celular, 2 coisas precisam estar em equilíbrio, que é memória RAM e processador. Se a memória RAM for boa, mas o processador for lixo, o celular não roda. Se o processador for bom, mas a memória RAM for horrível, também não roda. Tem que estar em equilíbrio. No mínimo, o processador tem que ser um processador bom, que não vá travar mesmo, um processador até mais recente, e a memória RAM tem que ser no mínimo de 6 para cima. 4, cara, por favor. 4 já é o sabe? O ó. Eu já testei celular com 4 e eu posso dizer pra você, não compre se você quer um celular que não queira travar. Porque é sério, o de 4 GB de RAM ele trava tanta coisa, mano. Até no WhatsApp, até pra baixar as notificações ele trava. Então, por favor, não passe por essa dor de cabeça se você quer comprar um celular que não trave, tá? 4 GB de RAM passa longe, por favor. Mas, voltando ao assunto aqui dos celulares iguais. Cara, as marcas não têm mudado muito. Eu acho que até os fãs agradeceram a Apple por ter mudado o visual deles recentemente, né? No mínimo, acho que é isso. Mas vamos agora para a Samsung, que a Samsung também não tem feito muita coisa, cara. Todos os celulares agora que ela tá fazendo são praticamente iguais, idênticos, né? Assim, o S25 pro S23, 24, mano, tem algumas diferenças? Até tem, se você for, né, pegar ali os mínimos detalhes. Mas praticamente é a mesma identidade. Eu entendo, né, às vezes a empresa também quer botar uma identidade e tal, né. Por exemplo, a Apple, ela criou a identidade dela, né, o iPhone você lembra de cara. Agora, este é o problema. Você vai saber qual é o iPhone? Se eu andar com um iPhone 16... Não, 16 não, porque o 16 ele tem uma câmera normal. Se eu andar com um 15 e um 14, qual vai ser a diferença que você vai ver, mano?
qual vai ser? Me diga, qual vai ser a diferença que você vai ver? Você não vai ver nada. Se eu andar com um S23 e um S24 na mão, você vai notar que diferença, cara. Ai, diga pra mim qual é. Você vai acertar que é o S24? Sendo que, na verdade, eu tô usando o S23, tô dando exemplo aqui. Hipoteticamente, né? Mas, cara, você vai adivinhar? Cara, não vai, mano, porque os celulares são muito iguais. E assim, em relação a isso, o design não tá crescendo em nada. E pior, estão copiando outros. A Xiaomi, que eu diga, que lançou o 17, a linha 17, baseada em quem? No iPhone. Sim, ele fez uma diferença, né? Deixou aquela tela lá, colocou uma tela legal pra você botar, mas, mano, copiou na cara dura aquela barra gigante que o iPhone botou na traseira dele. Em relação a isso, fora dessas marcas, todas as outras estão copiando, né? Tirando a Motorola, que a Motorola também tem o seu design hoje em dia, que não é um design que me agrada, até porque, cara, tem umas cores que, pelo amor... Mano, por que eu não poderia ter um celular branco? Por que eu não poderia ter um celular... Preto até tem. Preto tem uns celulares da Motorola que é preto, que é legal. Mas por que eu não poderia ter um celular branco? Não, tem que ser uma cor pastel que às vezes eu acho feia, tá? Sinceramente, mano. Porque, meu amigo, que cores é essa? Ela disse que trabalha com uma empresa chamada Pantone, né? Uma empresa lá que cria cores e tal. Mas essas cores não estão agradando... Meu ver, não estão agradando a mim, não. Mas pegando o gatilho também, a Motorola também não tem mudado muitas coisas, tá? Recentemente, os celulares estão sendo quase iguais. Desde a linha Edge 50... 60, 40, mano, todos eles estão sendo bem a mesma coisa ali, sabe? As câmerazinhas no mesmo canto. E é sério, gente, eu odeio o celular com esse estilo de câmera. Porque toda vez tem que botar a câmera ali no cantinho e é isso, sabe? Eu gosto. Vocês vão reclamar do que eu vou dizer. Pode dizer o que quiser, mas o gosto que eu tenho de celular... Na verdade, o design, né? O design que eu gosto muito em celular é esse design aí. Esse design é o que mais me chama a atenção. E tem pessoa que não gosta, né? Mas só não gosta porque não testou um celular desse. Porque eu tenho um celular e é maravilhoso desse. Cara, gente, pra mim, esse tá sendo o único design diferente em todo o resto do mundo. Porque nenhum celular tem feito um design tão igual a esse. Hoje em dia tá sendo a mesma coisa. A câmera ali no cantinho e é isso. Eu tenho usado um celular agora que é o Infinix Hot 60. Respirar. Hoje eu tenho usado o Infinix Hot 60 Pro. Mas, cara, quando eu fui ver a traseira dele pra perceber, mano, o celular é idêntico a um Samsung. É só a câmera que é um pouquinho mais quadrada, mas mesmo assim é idêntico. 3 câmeras assim, como se fosse um Samsung que já tem 3 câmeras. Gente, pelo amor de Deus, mano, eu não tenho ficado mais louco com nada, porque eu já tenho acompanhado tanto celular, visto tanta cara de celular, tanta traseira, tanta tela, que já tem ficado saturado, mano. E outra, eu fui numa loja da Xiaomi, gente, pelo amor de Deus, eu vi... porque a stand, é engraçado que as stands que eles botam o celular virado com a tela pra você, né? É interessante, mas sinceramente não faz diferença. Você olha lá, um monte de tela preta, tá ligado? Fazendo a mesma coisa e você não identifica qual é qual. Você tem que ler o negócio lá. E eu fui na loja da Xiaomi, mano, eu achei celular com a tela 6,9 polegadas. Mano, isso é quase um tablet, 7 polegadas. Quase 7 polegadas no celular. E o celular era ruim de pegar, tá? Eu peguei, tinha diferença sim. Né? A moça lá querendo dizer que não tinha diferença não. Minha filha, eu não... Obviamente que ela não vai estar assistindo, né? Por que eu tô falando minha filha? Mas, cara, faz diferença, tá? E muita. Eu já me acostumava a pegar celular com a tela normal, a tela do tamanho que já é base de todo celular hoje em dia. Porque, caramba, tá? Até mesmo isso tá sendo igual, né? Todos os celulares estão saindo do mesmo tamanho, e é isso. Por isso que eu tenho ido atrás de celulares pequenos, porque apesar de não ter diferença nenhuma em relação a design, pelo menos eles te diferenciam em relação à tela. São pequenos, são compactos, não te atrapalham no bolso, não te atrapalham em nada, você guarda no bolso assim, some. Eu tinha um que era compacto, que era o iPhone 8. Meu irmão, apesar da telinha ser ruim, porque a telinha era ruim, ela não era HD, se eu não me engano. Acho que na verdade ela era só HD, ela não tinha outra coisa. Mano, apesar de ser ruim, apesar de a bateria ser ruim, ele era o mais compacto que eu pude usar. Mano, que celular maravilhoso, sério. Eu falo maravilhoso em relação a tipo, pequenozinho, a câmerazinha também era boa e tal, em relação a isso, porque de resto ele era todo ruim, né? Bateria que o diga, durava só 3 horas e olhe lá. 3 horas não, acho que menos até, mas, né, pois é. Outro celular também que eu tenho achado diferente são os celulares que tem borda curva.
Por quê? Porque são, em relação à tela, diferentes, né? Tem bordas curvas, que deixam ali aquele efeito cascata quando você mexe no aplicativo, que eu acho até bonito, tá? Mas temos um porém em relação a isso. Não é legal. Eu digo que não é diferente, mas não é legal você ter. Por quê? Porque borda curva é um trabalho complicado de cuidar. Porque se você deixar cair, meu irmão, a tela vai embora todinha. Não é só uma partezinha que quebra e é isso. Não, como ela é curva, meu irmão, quebrar a ponta dela já quebra toda a tela. Mas é pra finalizar o vídeo. Quando você vai na loja, você até vê as diferenças que eu falei aqui. Se o celular é compacto, ele vai te chamar a atenção, porque em meio de todos os celulares ali da estante, ele vai ser o menor. Ou, se o celular tem borda curva, ele vai fazer diferença também, porque em meio a todas aquelas barras, aqueles celulares que tem barras, ele vai ser o diferente porque a borda não é reta, ela é curva. É isso que eu tô dizendo. Visualmente, quando você bate o olho, você vê que todos os celulares estão diferentes ou estão tudo igual. Mas, gente, é isso. Eu quis fazer esse vídeo porque... Primeiro, eu tinha comprado um celular agora, né? E visto que... Mano, eu fiquei chateado com esse celular. Porque ele é praticamente idêntico ao Samsung. Mas é isso. Isso é o que eu deixo pra você. Meu nome é JM, né? E vou terminando por aqui esse vídeo. Agradeço por você ter ficado até aqui. Se você está me ouvindo até aqui, então é porque você assistiu todinho. Ou você ficou pulando, né? Mas quem sou eu para obrigar você a assistir tudo, né? Você assiste porque você gosta, porque você quer. Não é porque eu quero, não é porque eu quero forçar nada. Mas é isso. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo e... Falou! I'ma give you my praises.